Bem-vindos ao resumo do livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Já deixe o seu like para ajudar o canal Livros em Foco. Vamos ao resumo. Introdução. Em 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, Jordan Peterson apresenta uma obra fundamentada em sua experiência como psicólogo clínico, professor e pensador influente nas redes sociais. A introdução do livro contextualiza o surgimento do projeto a partir de sua participação ativa em fóruns online, especialmente no Quora, onde suas respostas sobre questões existenciais ganharam enorme repercussão. Peterson percebeu que perguntas aparentemente simples como "qual é o sentido da vida?" refletem as inquietações profundas da humanidade diante do sofrimento, da responsabilidade e da necessidade de encontrar significado em meio ao caos. O autor explica que o livro nasceu do desejo de oferecer respostas práticas e profundas, extraídas de sua vivência clínica, de sua bagagem acadêmica e das tradições filosóficas e religiosas que moldaram o pensamento ocidental. Ele argumenta que a vida, por sua própria natureza, é dura e inevitavelmente marcada pelo sofrimento, pelas adversidades e pela imprevisibilidade. Por isso, a busca por ordem e sentido é uma necessidade humana universal. Peterson ressalta que as regras apresentadas no livro não são fórmulas mágicas ou dogmas inflexíveis, mas princípios orientadores, frutos da experiência e de uma profunda reflexão sobre o comportamento humano, a moralidade e a importância da responsabilidade individual. A introdução também destaca o conceito central do livro, a tensão entre ordem e caos. Segundo Peterson, a ordem representa estabilidade, segurança e previsibilidade, enquanto o caos simboliza novidade, transformação e perigo. Uma vida equilibrada exige a navegação cuidadosa entre esses dois polos, e as regras surgem como âncoras que ajudam o indivíduo a encontrar sentido, fortalecer o caráter e enfrentar os desafios cotidianos. Peterson propõe que a adoção da responsabilidade é um antídoto essencial para o vazio existencial e para o sofrimento inevitável da vida, promovendo uma existência mais íntegra, significativa e resiliente. Ao final da introdução, o autor convida o leitor a se engajar na jornada das 12 regras, enfatizando que o processo de transformar o caos em ordem começa com pequenas ações e decisões diárias. Regra 1. Mantenha-se ereto, com os ombros para trás. A primeira regra apresentada por Jordan Peterson em 12 Regras para a Vida trata da importância da postura física, não apenas como uma questão de aparência, mas como um reflexo profundo do nosso estado psicológico, emocional e social. O autor inicia o capítulo utilizando um exemplo do reino animal, as lagostas. Segundo Peterson, as lagostas possuem comportamentos hierárquicos complexos e sua sobrevivência depende da capacidade de impor respeito e de se posicionar com autoridade. A lagosta que vence uma briga por território exibe um corpo ereto e confiante, enquanto a derrotada adota uma postura submissa que afeta inclusive a produção de substâncias químicas em seu organismo. Peterson argumenta que esse padrão não se limita ao universo das lagostas, mas se estende a todos os animais sociais, incluindo os seres humanos. Ele faz uma analogia entre a postura corporal e a forma como cada pessoa se apresenta ao mundo, destacando que a maneira como alguém se porta influencia não só a percepção dos outros, mas também o próprio funcionamento interno, desde hormônios até emoções e pensamentos. Uma postura ereta, ombros para trás e cabeça erguida, comunica confiança e abertura, ao passo que uma postura curvada transmite insegurança, medo e vulnerabilidade. O autor destaca que em situações de conflito, tanto animais quanto pessoas precisam demonstrar força e autoconfiança para garantir respeito e estabelecer limites. Para os humanos, o impacto da postura vai além da mera comunicação não verbal. Peterson explica que quando uma pessoa se posiciona de forma confiante, ocorre uma série de reações biológicas que afetam o bem-estar. Níveis de serotonina, por exemplo, tendem a aumentar, contribuindo para um estado emocional mais positivo. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais confiante a postura, maior o respeito recebido dos outros, o que, por sua vez, reforça a autoconfiança. Além do aspecto biológico e social, Peterson enfatiza que assumir uma postura ereta também significa, simbolicamente, assumir a responsabilidade pela própria vida. Mantenha-se ereto, com os ombros para trás, é um convite para que o indivíduo enfrente as adversidades de cabeça erguida,
reconhecendo o peso das dificuldades, mas sem se deixar abater por elas. Essa regra é uma metáfora para a coragem de se posicionar no mundo, enfrentar desafios e assumir o controle do próprio destino. O capítulo também explora a importância de pequenos gestos e atitudes diárias na construção da autoestima e da resiliência. Peterson aponta que a mudança de postura não depende de grandes revoluções pessoais, mas de decisões constantes, mesmo que aparentemente insignificantes. Ao se portar de maneira mais confiante, a pessoa começa a influenciar positivamente o ambiente ao seu redor, estabelecendo relações mais equilibradas e saudáveis. O respeito, tanto próprio quanto dos outros, é conquistado a partir dessas pequenas mudanças de atitude. Peterson ilustra suas ideias com exemplos de sua experiência clínica. Ele relata casos de pacientes que sofriam de ansiedade, depressão ou insegurança crônica e que, ao modificarem aspectos simples do comportamento, como a postura corporal, o modo de se comunicar ou o enfrentamento de situações difíceis, conseguiram transformar suas vidas gradualmente. O autor enfatiza que, para muitos, assumir uma postura mais assertiva é o primeiro passo para quebrar padrões autodestrutivos e iniciar um ciclo de crescimento pessoal. Outro ponto relevante destacado por Peterson é a influência da postura e da autoconfiança na dinâmica social. Ele explica que as pessoas tendem a respeitar mais quem se posiciona de forma clara e decidida, enquanto aqueles que demonstram insegurança acabam sendo alvos de críticas ou exclusão. Isso ocorre em ambientes de trabalho, círculos sociais e até em relações familiares. O autor observa que, muitas vezes, a falta de respeito recebida é consequência da maneira como o próprio indivíduo se posiciona diante dos outros. Além disso, Peterson adverte que o mundo pode ser hostil e, por isso, é necessário se fortalecer internamente. Ele sugere que, ao adotar uma postura firme, a pessoa envia uma mensagem não só para o mundo exterior, mas também para si mesma, de que é capaz de suportar as pressões e enfrentar os desafios que surgirem. A postura, nesse sentido, torna-se um ato de resistência contra as adversidades, um lembrete constante de que é preciso assumir responsabilidade pela própria vida. O autor conclui o capítulo destacando que a postura física é apenas o começo de um processo mais amplo de transformação pessoal. Ao se manter ereto, com os ombros para trás, o indivíduo aceita o fardo da existência e, ao mesmo tempo, reivindica o direito de ocupar espaço no mundo. É um ato simbólico de afirmação da própria dignidade e valor. Peterson ressalta que o mundo é repleto de injustiças, sofrimentos e imprevisibilidade, mas que cada pessoa pode, a partir de pequenas ações, criar uma base mais sólida para enfrentar o caos. O convite final de Peterson nessa primeira regra é para que o leitor se observe com honestidade e coragem. Reconhecer quando está se encolhendo diante das dificuldades é o primeiro passo para se reposicionar e reconstruir sua autoconfiança. O autor encoraja todos a se manterem eretos, não apenas fisicamente, mas também em suas atitudes e decisões, demonstrando ao mundo e a si mesmos que são dignos de respeito, capazes de enfrentar desafios e prontos para transformar a própria vida em algo mais significativo. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Na segunda regra, Jordan Peterson explora a tendência paradoxal dos seres humanos de cuidar melhor dos outros do que de si mesmos. Ele apresenta uma provocação logo de início. Por que muitas pessoas são tão diligentes ao cuidar de seus entes queridos, animais de estimação ou mesmo de desconhecidos, mas negligenciam a própria saúde, bem-estar e necessidades básicas? O autor utiliza exemplos do cotidiano, como o caso de pessoas que compram remédios caros e específicos para seus animais, mas ignoram prescrições médicas importantes para si mesmas. Esse comportamento, segundo Peterson, revela uma contradição profunda na relação das pessoas consigo próprias, muitas vezes marcada por autocrítica, desvalorização e falta de compaixão. Peterson argumenta que, em muitos casos, as pessoas não acreditam que mereçam o mesmo cuidado, atenção e respeito que oferecem aos outros. Ele relaciona essa autonegligência a sentimentos de culpa, vergonha e a uma visão distorcida sobre o próprio valor.
O autor traz à tona reflexões filosóficas e religiosas para ilustrar como diferentes culturas e tradições também debatem a importância do amor próprio, mas frequentemente reforçam a ideia de sacrifício pessoal como uma virtude suprema. No entanto, Peterson destaca que, sem cuidar de si mesmo, é impossível ajudar genuinamente o próximo. Ele afirma que a responsabilidade individual começa pelo autocuidado, já que só é possível contribuir positivamente para o mundo se o indivíduo estiver minimamente saudável, equilibrado e forte. O capítulo segue explorando o conceito de responsabilidade pessoal, enfatizando que cuidar de si mesmo não é um ato egoísta, mas sim um dever ético. Peterson recorre à analogia do avião. Em situações de emergência, somos instruídos a colocar primeiro a máscara de oxigênio em nós mesmos antes de ajudar outras pessoas. Isso não é sinal de individualismo, mas de sabedoria prática. Só conseguimos cuidar do outro se estivermos bem. O autor incentiva o leitor a refletir sobre suas próprias atitudes, identificando áreas em que negligencia suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ele defende que o autocuidado é uma demonstração de respeito pela própria existência e um ato de reconhecimento do valor intrínseco da vida. Peterson também aborda os motivos pelos quais as pessoas tendem a se sabotar. Segundo ele, muitos carregam experiências passadas negativas, traumas ou padrões de autodepreciação que dificultam o desenvolvimento do amor próprio. O autor relata casos de pacientes que acreditavam não serem dignos de felicidade, sucesso ou saúde, agindo de modo autodestrutivo em diversas áreas da vida. Nessas situações, a prática de cuidar de si mesmo exige esforço consciente, disciplina e, muitas vezes, apoio externo. Peterson destaca que é preciso aprender a olhar para si com a mesma compaixão e empatia que se dedica a um amigo querido ou a um filho querido. Outro aspecto relevante discutido no capítulo é a importância de estabelecer limites claros para o autocuidado. O autor explica que, ao contrário do que muitos pensam, cuidar de si mesmo não significa ceder a todos os desejos ou buscar conforto a qualquer custo, mas sim agir em prol do próprio bem-estar a longo prazo. Isso pode envolver dizer não a hábitos nocivos, assumir compromissos saudáveis, priorizar a saúde mental e buscar relações construtivas. Peterson sugere que, para cuidar de si mesmo, é necessário ter coragem de fazer escolhas difíceis, enfrentando as próprias fraquezas e adotando hábitos mais alinhados aos valores pessoais. O autor também enfatiza o papel do autoconhecimento nesse processo. Ele argumenta que é fundamental reconhecer as próprias necessidades, desejos e limitações, desenvolvendo uma relação mais honesta consigo mesmo. Peterson incentiva o leitor a examinar cuidadosamente sua rotina, identificar comportamentos autodestrutivos e buscar pequenas melhorias diárias. Ele ressalta que o autocuidado é um processo contínuo, que exige atenção constante, paciência e disposição para mudar. Pequenos gestos como dormir melhor, alimentar-se adequadamente, praticar atividades físicas e buscar momentos de lazer podem ter um impacto profundo na qualidade de vida. Peterson ainda destaca que, ao cuidar melhor de si mesmo, o indivíduo também melhora a sua capacidade de servir aos outros. Ele observa que pessoas emocionalmente equilibradas, saudáveis e autoconfiantes tendem a construir relações mais sólidas, lidar melhor com os desafios e exercer uma influência positiva no ambiente em que vivem. O autocuidado, portanto, não é apenas um benefício individual, mas se reflete em toda a rede de relações pessoais, familiares e profissionais. Na conclusão da segunda regra, Peterson reforça que cuidar de si mesmo é um ato de coragem e responsabilidade. Ele desafia o leitor a assumir o compromisso de tratar a si próprio com o mesmo respeito, atenção e generosidade que oferece aos outros. O autor sugere que, ao cultivar uma postura de autocuidado consistente, cada pessoa se fortalece diante das adversidades, tornando-se mais preparada para enfrentar o caos da vida. Mais do que um conselho prático, essa regra representa uma mudança profunda de perspectiva. Reconhecer-se como alguém digno de cuidado é o primeiro passo para transformar não só a si mesmo, mas também o mundo ao seu redor. Regra 3. Faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. Na terceira regra, Jordan Peterson destaca a profunda influência que o círculo social exerce sobre o desenvolvimento individual. Ele afirma que os amigos que escolhemos dizem muito sobre quem somos e sobre quem nos tornaremos. Diferente do senso comum,
Peterson não defende uma abordagem ingênua de aceitação incondicional, mas incentiva que sejamos seletivos quanto às pessoas que mantemos próximas. Para ele, amizades verdadeiras são formadas com base no desejo mútuo de crescimento, apoio e honestidade. Amigos de verdade querem nos ver prosperar, incentivam nossas virtudes e nos desafiam a sermos melhores, mesmo que isso exija sinceridade desconfortável. O autor relata que, frequentemente, pessoas acabam mantendo amizades baseadas em conveniência, história compartilhada ou até mesmo autossabotagem. Algumas vezes nos ligamos a indivíduos que reforçam nossos vícios, fraquezas ou visões distorcidas de mundo, perpetuando padrões negativos. Peterson sugere que uma análise honesta dessas relações é fundamental para o autodesenvolvimento. Ele propõe que, em vez de buscar aprovação a qualquer custo, devemos avaliar se os amigos realmente querem o nosso bem, se torcem pelo nosso sucesso e se nos apoiam em momentos difíceis, não por interesse próprio, mas porque genuinamente desejam o nosso crescimento. O autor utiliza exemplos práticos e histórias reais para ilustrar como amizades negativas podem arrastar uma pessoa para baixo. Ele narra casos de indivíduos que, ao mudarem de ambiente social, conseguiram transformar profundamente sua trajetória de vida, destacando a importância de se afastar de amizades tóxicas ou destrutivas. Segundo ele, pessoas que só oferecem críticas, inveja ou desencorajamento não colaboram para o nosso avanço. O autor ressalta que a influência do grupo é poderosa. Se estivermos cercados de pessoas que buscam o melhor para si e para os outros, seremos naturalmente inspirados a elevar nossos padrões. O capítulo também aborda o papel do apoio mútuo e da responsabilidade nas amizades autênticas. Peterson observa que bons amigos são aqueles que não têm medo de nos confrontar quando necessário, que apontam nossos erros com respeito, mas também estão presentes para celebrar nossas conquistas e nos dar força em momentos de vulnerabilidade. Ele explica que amizades sólidas se fundamentam em confiança, respeito e reciprocidade, e não em relações utilitaristas ou de dependência. Ter ao lado pessoas que querem o melhor para nós não significa viver cercado de bajuladores, mas sim de indivíduos dispostos a apoiar, corrigir, inspirar e caminhar juntos em busca de uma vida mais significativa. O autor ressalta que a busca por amizades positivas exige coragem e discernimento. Em alguns casos, romper com antigos laços pode ser doloroso, especialmente quando envolvem histórias profundas ou vínculos familiares. No entanto, Peterson defende que é preciso coragem para se afastar de influências negativas e que, ao fazer isso, abrimos espaço para novas relações mais construtivas. Ele incentiva o leitor a buscar grupos e pessoas com valores alinhados aos seus próprios, que respeitem suas escolhas e celebrem seu progresso. Outro ponto destacado por Peterson é o risco da complacência. Ele alerta para o perigo de se acomodar em amizades que não nos desafiam, que nos mantêm estagnados ou reforçam nossos piores hábitos. Amizades saudáveis devem impulsionar o indivíduo para frente, estimulando o autoconhecimento, a coragem e a superação dos próprios limites. O autor reforça que a lealdade verdadeira não significa compactuar com o erro, mas sim ajudar o outro a crescer, mesmo que isso implique em conversas difíceis ou em confrontar padrões destrutivos. Peterson também fala da importância de sermos, nós mesmos, o tipo de amigo que desejamos ter. Ele propõe que a reciprocidade é essencial. Ao desejarmos amizades que nos elevem, precisamos também estar dispostos a apoiar, incentivar e celebrar o crescimento dos outros. Ser um bom amigo implica agir com generosidade, honestidade e disposição para ajudar nos momentos de dificuldade. O autor aponta que amizades verdadeiras não se baseiam em interesses egoístas, mas sim em um compromisso mútuo com o desenvolvimento e o bem-estar. No contexto mais amplo, Peterson conecta a escolha das amizades ao próprio sentido da vida. Ele argumenta que rodear-se de pessoas que querem o melhor para você cria uma rede de apoio que favorece o enfrentamento dos desafios do mundo. Em meio ao caos e à imprevisibilidade da existência, contar com amigos leais e inspiradores oferece um refúgio seguro, fortalece a autoestima e estimula o florescimento das virtudes. O autor sugere que, ao investir em amizades de qualidade, criamos oportunidades de crescimento conjunto, construindo um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Por fim, Peterson conclui que escolher amigos que desejam o nosso bem é um ato de responsabilidade e autocuidado.
Ele convida o leitor a refletir sobre seus próprios círculos sociais e a fazer escolhas mais conscientes, mesmo que isso implique enfrentar solidão temporária até encontrar pessoas verdadeiramente alinhadas com seus valores. A amizade, segundo Peterson, é uma das maiores fontes de força, inspiração e sentido na vida, e cercar-se de pessoas que querem o melhor para nós é fundamental para uma existência mais plena e significativa. A regra 4 é: compare-se a si mesmo com quem você foi ontem, e não com quem outra pessoa é hoje. Na quarta regra, Peterson traz uma reflexão profunda sobre a tendência humana de se comparar constantemente com os outros. Vivemos em uma sociedade onde as redes sociais, a cultura da competição e o olhar externo frequentemente nos impulsionam a medir nosso valor a partir do sucesso, da aparência e das conquistas alheias. Peterson, entretanto, alerta que esse padrão de comparação não só é injusto, mas também prejudicial para o crescimento pessoal, pois cada indivíduo possui contextos, histórias e desafios únicos. Ele argumenta que a comparação com os outros inevitavelmente leva ao ressentimento, à insatisfação e à perda de foco sobre o que realmente importa, o próprio desenvolvimento ao longo do tempo. O autor sugere que, ao invés de olhar para fora, devemos voltar nossa atenção para dentro e avaliar nosso progresso de forma individualizada. Ele propõe que o verdadeiro parâmetro para a autocomparação é o próprio eu do passado. Ou seja, o objetivo deve ser melhor do que se era ontem, e não superar os outros em uma corrida infinita e desgastante. Peterson defende que pequenas melhorias diárias são muito mais significativas do que grandes saltos ocasionais, e que o crescimento genuíno acontece por meio do autoconhecimento, da disciplina e da perseverança. Peterson ilustra esse princípio com exemplos da vida cotidiana e de sua experiência clínica. Ele observa que muitos de seus pacientes sofrem de ansiedade, depressão e sentimento de fracasso justamente por se sentirem inferiores diante das conquistas de colegas, familiares ou celebridades. O autor aponta que essas comparações distorcidas ignoram a complexidade da vida de cada pessoa e alimentam um ciclo autodestrutivo de inveja, vergonha e autossabotagem. Em vez disso, ele incentiva seus leitores e pacientes a reconhecerem suas pequenas vitórias, valorizarem os próprios esforços e celebrarem cada etapa do progresso pessoal. Outro ponto central do capítulo é a ideia de que cada indivíduo enfrenta batalhas invisíveis aos olhos dos outros. Peterson ressalta que não sabemos os detalhes das dificuldades, dores e sacrifícios enfrentados por quem admiramos ou invejamos. Ele lembra que todos têm limitações e desafios próprios, e que o sucesso aparente muitas vezes esconde histórias de luta e superação que não são evidentes à primeira vista. Por isso, ele afirma que a comparação justa só pode ser feita com a própria trajetória, pois apenas assim é possível medir o verdadeiro avanço. No processo de autocomparação, Peterson destaca a importância de identificar áreas da vida que precisam de melhoria. Isso envolve honestidade, coragem e disposição para enfrentar as próprias falhas e limitações. Em vez de fugir dos problemas ou buscar desculpas, o autor sugere que cada um deve se perguntar: onde posso ser um pouco melhor do que fui ontem? Essa mentalidade promove responsabilidade, motivação interna e um senso de propósito autêntico. O foco deixa de ser o reconhecimento externo e passa a ser o aprimoramento contínuo, baseado em valores e objetivos pessoais. O capítulo também aborda o perigo do perfeccionismo. Peterson explica que muitos desistem de buscar melhorias porque se sentem incapazes de alcançar padrões irreais, geralmente baseados nas realizações de outras pessoas. Ele aconselha que as mudanças mais duradouras são aquelas feitas de forma incremental, celebrando pequenas conquistas diárias. O progresso verdadeiro não exige perfeição, mas constância e humildade para aceitar que o crescimento é um processo contínuo, cheio de altos e baixos. Peterson ainda ressalta o papel da gratidão e do reconhecimento próprio no desenvolvimento pessoal. Ele propõe que, ao identificar avanços,
Mesmo que modestos, o indivíduo constrói uma base de autoestima saudável, que serve como combustível para novos desafios. A gratidão pelo que se conquistou até aqui e a percepção das próprias qualidades ajudam a fortalecer a confiança e a resiliência diante das dificuldades. Outro aspecto relevante apresentado por Peterson é a relação entre a autocomparação e propósito de vida. Ele argumenta que, ao focar no próprio progresso, cada pessoa descobre suas motivações reais e passa a agir com mais autenticidade. A busca por aprovação social, dinheiro ou status cede lugar ao desejo de se tornar uma versão melhor de si mesmo, baseada em valores internos. Essa mudança de foco traz mais satisfação, paz interior e senso de realização. Na conclusão do capítulo, Peterson reforça que a vida não é uma competição contra os outros, mas sim uma jornada individual de crescimento. Ele incentiva o leitor a adotar uma postura de autocompaixão, reconhecendo os próprios limites, mas também celebrando os avanços diários. Ao se comparar com quem foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje, cada um assume o controle do próprio destino e constrói uma trajetória de significado, aprendizado e autossuperação. Essa regra, portanto, não é apenas uma estratégia para evitar sofrimento desnecessário, mas sim um convite para viver de forma mais consciente, plena e alinhada com os próprios valores e potencialidades. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Na quinta regra de 12 regras para a vida, Jordan Peterson mergulha em um tema delicado e crucial, a criação de filhos. O autor inicia afirmando que a tarefa dos pais é uma das mais desafiadoras e importantes que existem, pois suas decisões moldam não apenas o comportamento dos filhos, mas também o futuro da sociedade. Peterson observa que muitos pais evitam impor limites claros ou corrigir comportamentos inadequados por medo de serem vistos como autoritários, insensíveis ou pouco amorosos. No entanto, ele alerta que a ausência de disciplina e orientação pode resultar em consequências negativas não apenas para as crianças, mas para toda a dinâmica familiar e social. Peterson argumenta que crianças não nascem prontas, mas sim com tendências naturais que precisam ser moldadas. Ele defende que é dever dos pais socializar seus filhos, ensinando-os a respeitar regras, conviver com os outros e controlar impulsos. O autor destaca que quando os pais deixam de corrigir comportamentos inaceitáveis, correm o risco de alimentar atitudes destrutivas que, com o tempo, se tornam cada vez mais difíceis de mudar. Crianças que não aprendem limites em casa podem crescer sem noção clara de certo e errado, tendo dificuldades de adaptação na escola, no trabalho e nos relacionamentos. No capítulo, Peterson também discute o perigo de racionalizações permissivas. Muitos pais acreditam que deixar a criança ser ela mesma ou expressar sua autenticidade significa não intervir diante de comportamentos inadequados. O autor refuta essa ideia, lembrando que a disciplina não é uma demonstração de falta de amor, mas justamente uma prova de cuidado e responsabilidade. Ao permitir que os filhos ajam de modo a torná-los desagradáveis para os outros, ou até para os próprios pais, os responsáveis acabam privando-os de oportunidades de integração social e de desenvolvimento emocional saudável. Peterson enfatiza que os limites impostos devem ser claros, consistentes e justos. Ele observa que as crianças testam fronteiras naturalmente e que é papel dos adultos mostrar quais comportamentos são aceitáveis e quais não são. Essa orientação oferece segurança e previsibilidade, aspectos essenciais para o desenvolvimento infantil. O autor ressalta que crianças malcriadas que não enfrentam consequências por seus atos tendem a ser rejeitadas não só pelos adultos, mas também pelos próprios colegas, o que pode levar ao isolamento, baixa autoestima e problemas de socialização ao longo da vida. Um dos pontos centrais do capítulo é a honestidade dos pais consigo mesmos. Peterson propõe que os adultos admitam quando os comportamentos dos filhos começam a gerar ressentimento, raiva ou cansaço excessivo. Ele alerta que ignorar esses sentimentos
pode resultar em explosões de raiva, punições desproporcionais ou até no distanciamento emocional. Ao abordar os problemas à medida que surgem, os pais não apenas protegem o relacionamento com os filhos, mas também ensinam responsabilidade, empatia e autorregulação emocional. Peterson traz exemplos de sua prática clínica e de sua própria experiência como pai, relatando casos em que a falta de intervenção levou a consequências graves. Ele destaca que a disciplina eficaz não precisa ser violenta ou humilhante, mas deve ser firme e acompanhada de explicações racionais. O objetivo é ensinar, não punir. O autor sugere que os pais sejam modelos de comportamento, mostrando com ações e palavras os valores que desejam transmitir. Ele defende o uso de consequências proporcionais, sempre explicando o motivo das regras e das punições, para que as crianças entendam a lógica por trás dos limites. Outro aspecto relevante é a importância do equilíbrio entre afeto e disciplina. Peterson reconhece que educar filhos é um desafio contínuo, que exige paciência, autoconhecimento e disposição para corrigir o rumo quando necessário. Ele ressalta que o objetivo não é criar crianças obedientes a qualquer custo, mas sim cidadãos capazes de se autorregular, de conviver com os outros e de contribuir para o bem comum. Para isso, é preciso ensinar desde cedo que suas ações têm consequências e que o respeito mútuo é fundamental em qualquer relação. Peterson reforça também que permitir comportamentos que tornam os filhos desagradáveis ou difíceis de amar é, em última instância, uma falha de responsabilidade dos pais. Ele incentiva que os adultos encarem o desafio de educar com coragem e honestidade, reconhecendo seus próprios limites e sempre buscando o melhor para as crianças. Ao impor limites e corrigir comportamentos desde cedo, os pais não apenas protegem o relacionamento com os filhos, mas também os preparam para uma vida mais equilibrada, saudável e significativa. Para Peterson, essa é uma das maiores provas de amor e cuidado que um pai ou mãe pode oferecer. Regra 6. Arrume a sua casa antes de criticar o mundo. Na sexta regra, Peterson aborda um princípio de responsabilidade individual que, segundo ele, é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e funcional. O autor argumenta que é comum as pessoas sentirem-se frustradas com os problemas do mundo, direcionando críticas às instituições, à política, à economia ou à sociedade de maneira geral. No entanto, Peterson provoca o leitor a refletir sobre o próprio papel na construção da realidade. Será que estamos realmente fazendo o melhor dentro de nossas próprias vidas antes de exigir mudanças externas? O convite é para que cada um examine honestamente seu próprio ambiente físico, emocional, moral e relacional, antes de se lançar a transformar o mundo ao redor. Peterson utiliza exemplos históricos e pessoais para ilustrar que muitos dos grandes movimentos revolucionários e transformadores nasceram do desejo de corrigir injustiças reais, mas frequentemente degeneraram em caos ou tirania, quando seus líderes não possuíam equilíbrio e clareza internos. Ele aponta que o ressentimento, a inveja e o desejo de mudar o mundo muitas vezes surgem como formas de evitar a difícil tarefa de arrumar a própria vida. É mais fácil criticar governos, empresas ou até a família do que enfrentar nossos próprios erros, vícios, omissões e desordens cotidianas. O autor sugere que a verdadeira reforma começa dentro de casa, com a organização do próprio espaço, das próprias emoções e dos próprios hábitos. O capítulo explora a ideia de que a ordem interna é o alicerce para qualquer contribuição significativa ao mundo. Peterson propõe que, antes de exigir justiça, igualdade ou transformação social, o indivíduo deve fazer um inventário honesto de sua vida. Como estão seus relacionamentos? Há pendências não resolvidas, conflitos negligenciados ou promessas não cumpridas? Seu ambiente está limpo e organizado? Você cumpre seus compromissos, paga suas contas e trata os outros com respeito? Ele afirma que só quem é capaz de criar ordem no microcosmo pessoal está preparado para influenciar positivamente o macrocosmo social. Peterson traz exemplos de pacientes que buscavam mudar o mundo para escapar do caos interno.
Muitos deles se dedicavam intensamente a causas políticas, movimentos sociais ou ativismo, enquanto negligenciavam aspectos básicos de suas próprias vidas, desde a saúde e o trabalho, as relações familiares até pequenas obrigações diárias. O autor destaca que esse comportamento é uma forma inconsciente de evitar a dor de olhar para dentro e de assumir responsabilidades difíceis. Ele defende que a transformação do mundo é consequência do exemplo individual, e não o contrário. O autor também discute o papel do arrependimento e da autocrítica na construção de uma vida mais íntegra. Ele argumenta que todos cometemos erros, mas poucos têm a coragem de reconhecê-los, pedir desculpas ou mudar de comportamento. Peterson incentiva o leitor a assumir a responsabilidade pelas próprias falhas, aprendendo com os erros e estabelecendo metas concretas para melhorar. Ele sugere que, ao tomar a decisão de arrumar a própria casa, literalmente e metaforicamente, o indivíduo envia uma mensagem poderosa para si mesmo e para o mundo, a de que é possível viver de acordo com valores elevados, mesmo em meio ao caos. O autor também discute o papel da ordem e do significado. Ele afirma que a busca por sentido na vida começa com pequenas atitudes de organização, disciplina e compromisso. Arrumar a cama, pagar dívidas, cuidar da saúde, cultivar boas relações e ser honesto nos pequenos detalhes são exemplos de ações que constroem uma base sólida para enfrentar desafios maiores. Ele ressalta que o caos externo muitas vezes é um reflexo do caos interno e que só conseguimos contribuir de verdade para o mundo quando temos uma base pessoal estruturada. Peterson ressalta ainda que arrumar a casa não significa esperar perfeição antes de agir no mundo, mas sim estabelecer prioridades e compromissos realistas. O autor reconhece que ninguém consegue resolver todos os próprios problemas de uma só vez, mas propõe que cada pequeno avanço conta. Ele incentiva o leitor a iniciar pelas áreas mais problemáticas ou urgentes e a progredir passo a passo. O importante é não cair na armadilha de culpar exclusivamente o mundo externo pelas próprias frustrações e limitações. O autor também aborda a importância de não se iludir com falsas narrativas de vitimização. Peterson adverte contra a tendência de culpar o sistema, a sociedade ou outros fatores externos por tudo que vai mal na vida. Embora existam sim injustiças e problemas estruturais, ele defende que assumir responsabilidade pessoal sempre é o primeiro passo para qualquer mudança sustentável. O autor argumenta que pessoas que reclamam constantemente, mas não fazem esforços reais para mudar sua própria realidade, acabam perpetuando o caos tanto em suas vidas quanto no ambiente ao redor. Por fim, Peterson conclui que o desejo de transformar o mundo é legítimo, mas que toda grande mudança começa no nível individual. Ele convida o leitor a olhar com honestidade para sua própria casa, seu ambiente físico, seus hábitos, emoções e relacionamentos, e a iniciar um processo contínuo de organização e responsabilidade. Ao adotar essa postura, cada um se torna um agente transformador não só de sua própria vida, mas também do mundo ao redor. Arrumar a própria casa antes de criticar o mundo é, para Peterson, um ato de coragem, humildade e sabedoria que gera impacto muito além do que podemos imaginar. Essa regra propõe, assim, um caminho concreto para a construção de uma existência mais ordenada, significativa e capaz de inspirar mudanças reais e duradouras na sociedade. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Na sétima regra de 12 regras para a vida, Jordan Peterson explora uma das escolhas mais fundamentais da existência humana, a diferença entre buscar o que é significativo e se deixar levar pelo que é apenas conveniente. Para Peterson, essa distinção é central para o desenvolvimento pessoal, o senso de propósito e até mesmo para a construção de uma sociedade mais ética. O autor argumenta que, frequentemente, as pessoas são tentadas a tomar o caminho mais fácil, evitando dificuldades e responsabilidades em busca de prazer imediato ou da ausência de dor. Entretanto, essa busca pela conveniência, apesar de sedutora, geralmente resulta em vidas vazias, arrependimentos e falta de sentido. Peterson inicia o capítulo analisando como, desde a infância, os seres humanos aprendem a adiar recompensas em troca de um bem maior no futuro.
Ele cita estudos clássicos sobre autocontrole, como o experimento do marshmallow, que demonstram que as pessoas dispostas a sacrificar o prazer imediato em prol de objetivos de longo prazo tendem a ter resultados mais satisfatórios em várias áreas da vida. O autor sugere que o significado está sempre ligado ao sacrifício. É preciso abrir mão de algo agora para construir algo maior e mais valioso no futuro. Essa lógica, segundo Peterson, é válida tanto para conquistas pessoais quanto para relações, trabalho e até para o amadurecimento emocional. No capítulo, o autor destaca que viver em busca apenas do que é conveniente leva a uma vida superficial, dominada pela rotina, pelo tédio e por uma sensação constante de vazio. Ele observa que, na tentativa de evitar dor ou esforço, muitas pessoas acabam se tornando escravas de hábitos destrutivos, como procrastinação, vícios ou relacionamentos tóxicos. Em contrapartida, buscar o que é significativo implica encarar desafios, assumir responsabilidades e aceitar o desconforto do crescimento. O significado, afirma Peterson, é construído ao enfrentar o sofrimento de maneira consciente, em vez de fugir dele. Peterson faz uso de exemplos históricos, mitológicos e pessoais para ilustrar o valor do sacrifício em busca do significado. Ele cita figuras como Jesus Cristo, que, segundo as tradições cristãs, aceitou o sofrimento em nome de um propósito maior, assim como outros personagens que sacrificaram desejos individuais pelo bem comum. O autor também analisa a importância de encontrar uma missão ou chamado que transcenda o interesse próprio, defendendo que quanto mais significativo for o objetivo, maior a disposição do indivíduo para enfrentar dificuldades em sua busca. Um dos pontos centrais do capítulo é a ideia de que o significado é inseparável da responsabilidade. Peterson destaca que assumir responsabilidades por si mesmo, pela família, pelo trabalho ou pela comunidade é o que confere sentido à vida. Ele observa que pessoas que fogem das próprias responsabilidades geralmente vivem à mercê das circunstâncias externas, sentindo-se vítimas do acaso e do destino. Em contraste, quem busca o que é significativo se torna protagonista da própria história, capaz de influenciar o próprio caminho e de gerar impactos positivos no mundo. O autor também discute o perigo das filosofias de vida baseadas no hedonismo, que pregam a busca incessante do prazer e a evitação do sofrimento a qualquer custo. Peterson argumenta que esse tipo de visão é insustentável a longo prazo, pois o sofrimento é inerente à condição humana. Tentar eliminar o sofrimento por completo não só é impossível, como também é prejudicial, pois priva o indivíduo da oportunidade de crescer, aprender e se fortalecer diante das adversidades. Ele ressalta que é justamente ao enfrentar desafios e superar dificuldades que encontramos os momentos mais significativos e transformadores da vida. Peterson sugere que para descobrir o que é realmente significativo é preciso um profundo autoconhecimento. Ele incentiva o leitor a refletir sobre seus valores, paixões e talentos, buscando identificar aquilo que merece sacrifício e dedicação. O significado, segundo ele, não é imposto de fora, mas construído a partir das escolhas e compromissos de cada um. O autor propõe que todos, em algum momento, questionem: o que vale a pena sofrer ou por qual causa estou disposto a me sacrificar? Essas perguntas orientam a busca por sentido e ajudam a distinguir entre o que é apenas conveniente e o que é verdadeiramente importante. Outro aspecto relevante do capítulo é o impacto coletivo das escolhas individuais. Peterson afirma que pessoas que buscam o significado acima da conveniência acabam se tornando exemplos e referências em seus círculos sociais. Seu compromisso, dedicação e coragem inspiram outros a também buscarem propósitos maiores, criando uma cadeia de influência positiva que pode transformar famílias, comunidades e até sociedades inteiras. Na conclusão da sétima regra, Peterson reforça que buscar o que é significativo é um desafio constante e exige vigilância, disciplina e coragem para dizer não ao caminho mais fácil. Ele reconhece que ninguém está imune à tentação da conveniência, mas afirma que, ao escolher o significado, cada pessoa se aproxima de uma vida mais rica, íntegra e satisfatória. Para o autor, o sentido da vida é construído, acima de tudo, pelo compromisso com aquilo que transcende o interesse imediato, e nessa busca encontra-se a verdadeira fonte de realização e plenitude. Regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta.
Nesta oitava regra, Jordan Peterson aborda o valor fundamental da verdade e o impacto transformador que ela exerce sobre a vida individual e coletiva. Ele inicia o capítulo refletindo sobre a força destrutiva da mentira, tanto as mentiras ditas aos outros quanto aquelas que contamos a nós mesmos. Peterson argumenta que mentir corrompe a personalidade, destrói a confiança nas relações e compromete a capacidade de agir de forma íntegra e responsável no mundo. Dizer a verdade, por outro lado, é apresentado como um princípio central para o desenvolvimento do caráter e para a construção de uma vida significativa. Peterson explica que, embora mentir possa parecer conveniente no curto prazo, seja para evitar conflitos, para se proteger de julgamentos ou para manipular situações, a longo prazo as consequências são devastadoras. A mentira gera desordem, ansiedade, culpa e um afastamento gradual da realidade. O autor utiliza exemplos históricos e casos clínicos para ilustrar como sociedades, famílias e indivíduos que se baseiam em mentiras acabam se autodestruindo. Ele cita sistemas totalitários, como as ditaduras do século XX, para mostrar como a distorção da verdade em nome de ideologias pode levar à tragédia coletiva e ao sofrimento humano em larga escala. No âmbito pessoal, Peterson discute como a mentira é frequentemente usada como mecanismo de defesa. Muitas pessoas evitam encarar verdades dolorosas sobre si mesmas, preferindo alimentar ilusões sobre suas capacidades, intenções e problemas. O autor alerta, porém, que esse auto-engano, além de adiar o sofrimento, agrava as dificuldades ao longo do tempo. O autor sugere que enfrentar a verdade, por mais desconfortável que seja, é sempre o primeiro passo para a mudança e o crescimento pessoal. Apenas com honestidade radical é possível identificar o que precisa ser transformado e iniciar o processo de cura e desenvolvimento. Um ponto central do capítulo é a ideia de que a verdade possui um poder organizador. Peterson defende que a ordem psicológica e social nasce do compromisso com a realidade tal como ela é, não como gostaríamos que fosse. Ele observa que, em muitos casos, mentir se torna um hábito quase automático, reforçado pelo medo do julgamento e do fracasso. Entretanto, cada pequena mentira enfraquece o senso de propósito e aumenta a sensação de caos interno. Por isso, ele propõe como lema de vida: diga a verdade ou, pelo menos, não minta. Peterson reconhece que a verdade nem sempre é simples de ser identificada ou expressa. Existem situações complexas em que não é possível saber exatamente o que é verdadeiro ou em que as consequências da honestidade podem ser difíceis de prever. Por esse motivo, o autor sugere que, quando não for possível afirmar algo verdadeiro, ao menos se evite mentir deliberadamente. A omissão da mentira já é um passo importante para evitar maiores danos à própria integridade e à confiança nos relacionamentos. O autor também destaca a importância da autenticidade como um valor central na vida. Ele argumenta que só é possível agir com liberdade e coragem quando se está comprometido com a verdade. Pessoas que mentem constantemente se tornam prisioneiras das próprias distorções, vivendo com medo de serem descobertas e precisando sustentar uma rede cada vez mais complexa de inverdades. Em contraste, aqueles que adotam a verdade como princípio básico experimentam um senso de paz, coerência e liberdade para tomar decisões alinhadas com seus valores mais profundos. Peterson oferece orientações práticas para cultivar a verdade no cotidiano. Ele sugere que cada pessoa observe atentamente suas palavras e ações, questionando se está agindo de acordo com a realidade ou apenas buscando agradar, evitar desconforto ou manipular os outros. O autor recomenda que, em situações difíceis, seja preferível admitir que não sabe ou não tem certeza, ao invés de inventar justificativas ou contar meias-verdades. Essa postura constrói confiança nos relacionamentos
e contribui para o fortalecimento do caráter. Outro aspecto abordado é a relação entre a verdade e o propósito de vida. Peterson afirma que só é possível descobrir o verdadeiro sentido da existência quando se vive de maneira honesta, em contato com a própria realidade e com o mundo ao redor. Mentiras criam uma camada de confusão e afastam o indivíduo de sua missão pessoal, enquanto a verdade, por mais dura que seja, serve de bússola para escolhas mais autênticas e significativas. O capítulo conclui com um convite para que o leitor adote a verdade como uma regra de vida. Peterson reconhece que esse é um desafio constante, pois a tentação da mentira está sempre presente, especialmente em um mundo repleto de pressões sociais, expectativas externas e medos pessoais. Entretanto, ele reforça que dizer a verdade, ou, pelo menos, não mentir, é a base para construir relacionamentos sólidos, desenvolver uma identidade íntegra e contribuir de maneira positiva para a sociedade. Ao assumir esse compromisso, cada pessoa fortalece seu caráter, amplia a sua capacidade de enfrentar adversidades e se torna agente de ordem e significado no próprio mundo. Dizer a verdade, ou, pelo menos, não mentir, é um antídoto essencial contra o caos, o sofrimento desnecessário e a alienação, promovendo uma existência mais plena, coerente e libertadora. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando pode saber algo que você não sabe. Na 9ª regra de 12 regras para a vida, Jordan Peterson aborda um princípio fundamental para o crescimento intelectual, emocional e relacional: a humildade diante do conhecimento do outro. Ele inicia o capítulo lembrando que, em um mundo complexo e imprevisível, ninguém possui todas as respostas. Ainda assim, muitas pessoas têm a tendência de se posicionar como donas da verdade, abordando conversas como disputas de ego, onde o principal objetivo é provar um ponto de vista ou demonstrar superioridade intelectual. Peterson alerta que essa postura impede o aprendizado genuíno, bloqueia a empatia e restringe as possibilidades de transformação pessoal. O autor enfatiza a importância de adotar uma postura aberta e curiosa diante de qualquer interlocutor. Presumir que o outro pode saber algo que você não sabe é, antes de tudo, um exercício de humildade e respeito. Peterson relata que, em sua experiência como psicólogo clínico, percebeu que escutar verdadeiramente o outro é uma das ferramentas mais poderosas para ajudar as pessoas a encontrarem suas próprias respostas. Ele argumenta que, em muitos casos, pacientes que sentiam que não eram ouvidos se fechavam em si mesmos, dificultando o processo terapêutico. O mesmo acontece nos relacionamentos pessoais, profissionais e sociais. A escuta ativa abre portas para o diálogo autêntico, a compreensão mútua e o aprendizado constante. Peterson destaca que toda pessoa tem uma história, um repertório de experiências e uma visão de mundo única. Ao presumir que o outro pode possuir informações, perspectivas ou soluções que nos faltam, ampliamos nossa própria visão e nos tornamos mais aptos a lidar com a complexidade da vida. O autor sugere que, mesmo em conversas aparentemente triviais, é possível extrair lições valiosas, basta estar atento e disponível para ouvir de verdade. Ele cita exemplos de sua carreira em que aprendizados inesperados vieram de pessoas simples, de contextos improváveis ou até mesmo de crianças, cuja perspectiva fresca frequentemente revela verdades ocultas para os adultos. Outro ponto central do capítulo é o perigo da arrogância intelectual. Peterson observa que, quanto mais alguém se considera especialista, maior a tendência de ignorar contribuições alheias, tornando-se refém de suas próprias certezas. O autor adverte que essa postura limita a capacidade de inovar, de se adaptar e de evoluir. Ele recomenda que cada conversa seja encarada como uma oportunidade de aprender algo novo, em vez de um campo de batalha de ideias. A humildade intelectual, segundo Peterson, é essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da empatia. O autor também destaca a importância de fazer perguntas e de escutar com genuíno interesse. Ele sugere que, ao invés de apenas esperar a própria vez de falar, devemos tentar compreender verdadeiramente o que o outro está dizendo, questionando, aprofundando e refletindo sobre suas ideias.
Esse tipo de escuta ativa não apenas enriquece o diálogo, mas fortalece os laços interpessoais, criando ambientes de confiança e cooperação. Peterson afirma que, quanto mais escutamos, mais aprendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos, já que o outro, muitas vezes, serve de espelho para aspectos da nossa própria personalidade e visão de mundo. No capítulo, Peterson explora ainda o papel da vulnerabilidade e da honestidade nas conversas. Ele sugere que, ao admitir que não sabemos tudo e ao nos abrirmos para o desconhecido, criamos espaço para a verdadeira troca de experiências. Esse processo pode ser desconfortável, pois exige abandonar o desejo de controlar ou impressionar, mas é justamente aí que reside o potencial de crescimento. O autor relata casos em que insights profundos surgiram justamente quando ele se permitiu escutar de coração aberto, sem pressa de responder ou julgar. Além disso, Peterson destaca que escutar o outro não significa concordar cegamente com tudo que é dito. O objetivo não é adotar passivamente as ideias alheias, mas sim examiná-las, dialogar e aprender. A escuta atenta permite identificar pontos de concordância, divergência e até falhas no próprio raciocínio, tornando o processo de aprendizado dinâmico e interativo. O autor reforça que pessoas sábias são aquelas que, mesmo quando têm convicções firmes, permanecem abertas ao novo, à dúvida e à possibilidade de mudança. Peterson também discute o papel da comunicação verdadeira na construção de comunidades, organizações e sociedades mais saudáveis. Ele argumenta que ambientes onde há abertura para o diálogo, respeito mútuo e disposição para aprender são mais propensos à inovação, à resolução de conflitos e ao progresso coletivo. Em contrapartida, contextos dominados pela vaidade intelectual e pela intransigência tendem a gerar divisão, ressentimento e estagnação. No final do capítulo, Peterson convida o leitor a revisar sua própria postura nas conversas do dia a dia. Ele propõe um exercício de autocrítica. Com que frequência você realmente escuta o outro sem tentar antecipar respostas ou defender sua posição? Quanto você tem perdido por não se permitir aprender com quem pensa diferente? O autor encerra o capítulo afirmando que presumir que a pessoa com quem você está conversando pode saber algo que você não sabe é uma chave para o desenvolvimento pessoal, para relações mais autênticas e para a construção de um mundo mais aberto e enriquecedor. Ao adotar essa atitude, tornamo-nos aprendizes constantes, fortalecendo a humildade, a curiosidade e a capacidade de navegar pelo caos da vida com mais sabedoria e empatia. Regra 10. Seja preciso no que diz. Na 10ª regra, Jordan Peterson trata da importância da clareza e precisão na comunicação, defendendo que ser exato no que dizemos é um dos pilares para uma vida mais ordenada e significativa. Ele inicia o capítulo analisando como a imprecisão na fala e nos pensamentos pode levar ao caos, à confusão e a uma série de problemas pessoais e sociais. Peterson argumenta que quando as pessoas evitam ser claras sobre o que sentem, desejam ou temem, elas alimentam ambiguidades que se transformam em conflitos, ressentimentos e até em tragédias. Por outro lado, a precisão no discurso tem o poder de iluminar situações obscuras, resolver mal-entendidos e promover mudanças positivas. O autor utiliza exemplos da clínica psicológica para ilustrar o impacto da linguagem precisa na resolução de problemas. Muitos pacientes, segundo Peterson, chegam à terapia incapazes de nomear seus sentimentos ou identificar com clareza as causas de seu sofrimento. Ao ajudá-los a colocar seus dilemas em palavras específicas, o psicólogo os capacita a enfrentar as dificuldades de modo mais objetivo e eficaz. Para Peterson, o simples ato de nomear um problema é um passo decisivo para encontrar soluções. O que não é claramente definido permanece oculto, crescendo no inconsciente e causando desconforto difuso ou desproporcional. No cotidiano, a falta de precisão se manifesta de várias formas: conflitos mal resolvidos, promessas vagas, críticas veladas, insatisfação não expressa e conversas repletas de generalizações. Peterson alerta que a imprecisão, embora possa parecer um recurso para evitar o desconforto de conversas difíceis, acaba amplificando os problemas e gerando ressentimento. Ele defende que é melhor enfrentar o desconforto momentâneo de uma comunicação honesta do que lidar com as consequências de mal-entendidos persistentes. Ser preciso no que dizemos, para o autor, é um ato de coragem,
pois exige vulnerabilidade e disposição para lidar com o conflito de frente. O capítulo também discute a tendência humana de fugir da verdade por medo do julgamento ou da rejeição. Peterson observa que muitas pessoas optam por discursos genéricos, evitando dizer exatamente o que pensam ou sentem, para não magoar os outros ou para preservar uma imagem. No entanto, esse comportamento impede o aprofundamento dos relacionamentos e bloqueia o crescimento pessoal. O autor sugere que a clareza é fundamental para construir confiança, fortalecer vínculos e promover mudanças reais. Outro ponto central abordado por Peterson é o impacto social da precisão. Em contextos coletivos, como empresas, organizações e até na política, a falta de clareza na linguagem pode gerar crises, ruídos e decisões equivocadas. O autor cita exemplos históricos em que a falta de clareza nos acordos, leis ou lideranças resultaram em grandes conflitos e desordem social. Por isso, ele recomenda que as pessoas sejam específicas ao definir metas, estabelecer acordos, fazer pedidos ou expressar descontentamento. O detalhe e a especificidade facilitam o entendimento, a colaboração e a resolução eficiente de problemas. Peterson ressalta ainda que ser preciso no que dizemos implica também ser honesto sobre as nossas limitações. É importante admitir quando não se sabe algo, ao invés de recorrer a respostas vagas ou a suposições infundadas. Essa postura de humildade intelectual contribui para uma comunicação mais verdadeira, evita ruídos e previne a propagação de informações incorretas. No aspecto pessoal, a precisão no discurso tem efeito direto sobre a organização interna da mente. Peterson argumenta que quanto mais específico for o indivíduo ao expressar suas dores, desejos e limites, mais fácil se torna encontrar estratégias para lidar com os desafios da vida. Ele propõe que todos pratiquem o exercício de nomear problemas com exatidão, buscando identificar as reais causas dos conflitos, e não apenas seus sintomas superficiais. Esse processo de autoinvestigação e comunicação clara promove autoconhecimento, fortalecimento emocional e uma maior sensação de controle sobre o próprio destino. O autor também enfatiza a importância de usar a precisão para construir e não para destruir. Críticas devem ser específicas e construtivas, apontando comportamentos e situações, não generalizações sobre a personalidade do outro. Da mesma forma, elogios precisos são muito mais poderosos do que reconhecimentos vagos, pois demonstram atenção e valorização genuína. Na conclusão da 10ª regra, Peterson convida o leitor a examinar sua própria comunicação, refletindo sobre o quanto tem sido preciso ao nomear sentimentos, identificar problemas e expressar expectativas. Ele sugere que, ao praticar a precisão diariamente, é possível transformar não só os relacionamentos, mas também a própria percepção de mundo. A clareza nas palavras ilumina o caminho diante do caos, facilita a cooperação e fortalece o senso de propósito. Para Peterson, ser preciso no que dizemos é um compromisso com a verdade, com a responsabilidade e com o crescimento pessoal. Essa regra é apresentada como um antídoto contra a confusão, o ressentimento e o sofrimento desnecessário, promovendo uma existência mais autêntica, coerente e plena. Regra 11. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Na 11ª regra de 12 regras para a vida, Jordan Peterson propõe uma reflexão profunda sobre o papel do risco, da autonomia e do desenvolvimento da coragem na formação do indivíduo. Ele parte de uma observação aparentemente simples. Crianças que andam de skate, sobem em muros, se arriscam em brincadeiras perigosas, frequentemente são vistas por adultos como imprudentes ou até irresponsáveis. Muitos adultos sentem o impulso de intervir, proteger e limitar essas experiências em nome da segurança. No entanto, Peterson argumenta que esse tipo de proteção excessiva pode ser mais prejudicial do que benéfica, pois impede que as crianças desenvolvam habilidades essenciais para enfrentar o mundo real. O autor observa que, ao se arriscarem em brincadeiras, as crianças não estão apenas buscando diversão, mas também testando limites, desenvolvendo resiliência e aprendendo a lidar com a frustração, o medo e a dor. O skate, nesse contexto, se transforma em uma metáfora para todos os desafios e riscos necessários ao crescimento. Peterson ressalta que, ao tentar eliminar todo e qualquer risco da vida das crianças,
os adultos acabam criando indivíduos frágeis, inseguros e despreparados para as dificuldades inevitáveis da vida adulta. O capítulo aborda a tendência cultural de superproteção, especialmente em sociedades modernas, onde o medo do perigo leva pais e instituições a criar ambientes cada vez mais controlados. Peterson adverte que, ao invés de formar pessoas mais seguras, esse excesso de cuidado acaba limitando a criatividade, a ousadia e a capacidade de inovar. Ele sugere que o risco calculado é parte essencial do processo de maturidade, pois permite que cada um descubra do que é capaz, supere obstáculos e construa autoconfiança. O autor discute ainda a importância da liberdade para o desenvolvimento psicológico saudável. Crianças que têm a oportunidade de explorar, se desafiar e até fracassar aprendem lições valiosas sobre perseverança, responsabilidade e superação. O autor utiliza exemplos históricos, literários e da própria experiência clínica para ilustrar como o excesso de restrições leva à apatia, ao ressentimento e à falta de motivação. Ao mesmo tempo, ressalta que a vida é, por definição, perigosa e que não há como eliminar totalmente o sofrimento e a incerteza. O papel dos adultos, portanto, não é eliminar todo o risco, mas ensinar as crianças a enfrentá-lo de maneira sábia e corajosa. Um dos pontos centrais do capítulo é a crítica à tentativa de nivelar o campo de jogo social artificialmente. Peterson argumenta que, ao impedir que as crianças testem suas habilidades, errem e aprendam com as consequências, a sociedade acaba minando a meritocracia, a justiça e o senso de realização. Ele observa que a igualdade imposta pode ser tão opressora quanto a desigualdade, pois sufoca a individualidade e o potencial de cada um. Ele defende que, em vez de criar regras rígidas e uniformes, devemos valorizar a diversidade de talentos, temperamentos e experiências. Outro aspecto importante é a ligação entre coragem e significado. Peterson afirma que, para encontrar sentido na vida, é preciso aprender a enfrentar o desconhecido e superar os próprios limites. A coragem não surge da ausência de medo, mas da disposição de agir apesar dele. Ao permitir que as crianças se arrisquem e explorem o mundo, os adultos oferecem as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da coragem, da criatividade e da responsabilidade. O autor também destaca que o desejo de proteger pode muitas vezes estar ligado às próprias inseguranças dos adultos. Pais que projetam seus medos nos filhos, tentando evitar qualquer possibilidade de dor ou fracasso, acabam por transmitir a mensagem de que o mundo é demasiadamente perigoso e que eles não são capazes de lidar com os desafios. Peterson sugere que é fundamental confiar na capacidade das crianças de se adaptarem, aprenderem e crescerem por meio das próprias experiências, incluindo os tropeços e quedas. Além disso, o capítulo aborda o risco do autoritarismo e do excesso de regulamentação social. Peterson argumenta que sociedades que tentam controlar cada aspecto da vida de seus cidadãos, em nome da ordem ou da segurança, acabam gerando ressentimento, rebeldia e, eventualmente, caos. Ele defende a importância do espaço para o erro, a iniciativa e a experimentação, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Na conclusão da 11ª regra, Peterson reforça que o caminho para formar adultos resilientes, criativos e realizados começa na infância, com a permissão para que as crianças enfrentem riscos proporcionais à sua idade. Não incomodar as crianças quando elas estão andando de skate é, para o autor, um símbolo maior. Representa o respeito à autonomia, à coragem e à jornada de autossuperação que cada ser humano precisa trilhar para se tornar forte, livre e preparado para os desafios do mundo real. A proteção excessiva pode ser, paradoxalmente, uma forma de enfraquecer, enquanto a confiança e a liberdade são ingredientes essenciais para o florescimento humano. Regra 12. Acaricie um gato quando encontrar um na rua. Na 12ª e última regra de 12 regras para a vida, Jordan Peterson encerra sua obra com uma reflexão sensível e profunda sobre o sofrimento humano, a aceitação dos limites da existência e a busca de sentido nos pequenos momentos do cotidiano. A frase "acaricie um gato quando o encontraram na rua" é à primeira vista simples e até poética,
mas carrega uma mensagem poderosa sobre como lidar com a dor inevitável da vida e encontrar conforto mesmo diante do caos. Peterson começa o capítulo abordando o sofrimento como elemento intrínseco à experiência humana. Ele relata experiências pessoais, incluindo a doença grave de sua filha, para ilustrar que, em algum momento, todos serão confrontados por circunstâncias adversas, perdas, injustiças e dores profundas. Ninguém está imune à tragédia, e tentar ignorar ou evitar essa realidade só aumenta o sofrimento e o sentimento de desamparo. O autor sugere que a verdadeira sabedoria consiste em aceitar a fragilidade da vida, reconhecendo que há situações que não podem ser controladas ou solucionadas completamente. Um dos pontos centrais do capítulo é o convite à atenção plena. Diante das tempestades da existência, Peterson recomenda buscar e valorizar pequenos momentos de paz, beleza e alegria. A metáfora do gato serve justamente para lembrar que, mesmo nos dias mais difíceis, há espaços de alívio e esperança, sejam eles um pôr do sol, um sorriso, uma boa conversa ou a simples presença de um animal carinhoso. Esses instantes, aparentemente triviais, podem funcionar como âncoras que nos mantêm conectados ao presente e nos ajudam a atravessar os períodos de maior dor. Peterson ressalta que buscar conforto nos pequenos prazeres não é uma forma de negar ou evitar o sofrimento, mas sim de reconhecê-lo com humildade, sem permitir que ele obscureça completamente a experiência da vida. O autor propõe que, ao aceitar nossas limitações e a natureza imperfeita do mundo, tornamo-nos mais compassivos, com nós mesmos e com os outros. Ele observa que as pessoas que enfrentam grandes adversidades com serenidade e generosidade costumam ser aquelas que aprenderam a valorizar o que é simples e a encontrar significado mesmo em meio à dor. O capítulo também discute o papel da gratidão e do senso de proporção diante das dificuldades. Peterson explica que, em meio ao sofrimento, é fácil perder a perspectiva e sentir-se sobrecarregado pela injustiça ou pelo desespero. No entanto, ao voltar a atenção para pequenos gestos de bondade, beleza ou afeto, recuperamos parte do equilíbrio emocional e espiritual. O autor relata como, nos momentos mais sombrios, a atenção ao detalhe, como a carícia em um gato que cruza o caminho, pode ser suficiente para renovar as forças e manter o ânimo. Outro aspecto importante é o convite ao realismo e à aceitação daquilo que não se pode mudar. Peterson argumenta que a tentativa de controlar tudo ou de exigir respostas para cada sofrimento apenas gera mais frustração. Ele sugere que, ao invés disso, é preciso aprender a soltar, a confiar no processo da vida e a cultivar a humildade diante do desconhecido. A busca pelo controle absoluto é ilusória, mas a abertura para os pequenos prazeres é um exercício de entrega, presença e aceitação. O autor também enfatiza a compaixão, não só em relação aos outros, mas a si mesmo. Diante das falhas, perdas e fracassos, Peterson incentiva o leitor a praticar o autocuidado, permitindo-se momentos de descanso, carinho e celebração das pequenas vitórias. A metáfora do gato funciona assim como um lembrete para desacelerar, respirar fundo e reconhecer que, mesmo em meio ao caos, ainda é possível experimentar instantes de alegria. Além disso, Peterson destaca que a busca pelos pequenos momentos de beleza e afeto não elimina o sofrimento, mas nos ajuda a suportá-lo com mais coragem e dignidade. Ele observa que pessoas resilientes são aquelas capazes de encontrar sentido, não apesar das dificuldades, mas justamente em meio a elas. Ao prestar atenção aos detalhes e valorizar o presente, tornamo-nos mais preparados para lidar com os desafios e menos propensos a ser engolidos pelo desespero. Na conclusão da 12ª regra, Peterson reforça que a vida será inevitavelmente marcada por tragédias, dores e incertezas. No entanto, ao aprender a acariciar um gato quando encontrar um na rua,
Cada um de nós pode criar espaços de serenidade e gratidão, cultivando uma atitude de presença diante da existência. Essa regra não propõe a negação do sofrimento, mas o reconhecimento que, mesmo diante da adversidade, é possível encontrar sentido, beleza e esperança nos detalhes do cotidiano. Dessa forma, Peterson encerra sua obra convidando o leitor a viver com mais sensibilidade, coragem e compaixão, trilhando um caminho de humanidade, humildade e abertura ao mistério da vida. Conclusão. Ao final de 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, Jordan Peterson propõe uma reflexão abrangente sobre os desafios e responsabilidades de viver de maneira íntegra em um mundo complexo, imprevisível e muitas vezes doloroso. Ele demonstra ao longo do livro que não existem soluções fáceis para o sofrimento e o caos inevitáveis da existência, mas oferece princípios sólidos para que cada indivíduo possa construir uma vida mais ordenada, significativa e resiliente. Cada regra apresentada serve como um convite para a responsabilidade pessoal, a coragem diante das adversidades e o cultivo de relacionamentos saudáveis baseados na honestidade, no respeito e no compromisso mútuo com o crescimento. Peterson enfatiza que assumir a responsabilidade pela própria vida não é apenas um ato de coragem, mas também de amor próprio e de respeito pelo potencial humano. A transformação individual, segundo o autor, tem um efeito multiplicador. Pessoas mais maduras, conscientes e equilibradas influenciam positivamente suas famílias, comunidades e até a sociedade como um todo. Ao praticar a verdade, buscar significado, aceitar o sofrimento inerente à existência e valorizar os pequenos momentos de beleza, cada pessoa contribui para a construção de um mundo mais justo e humano. A mensagem final de Peterson é clara: não importa o tamanho do caos ao redor, sempre é possível adotar uma postura ativa, organizada e ética diante da vida. Ele convida o leitor a olhar para dentro, a corrigir o que está ao alcance, a buscar sentido nas próprias ações e a encarar o mundo com humildade e determinação. As 12 regras, longe de serem receitas prontas, são princípios norteadores, que, quando praticados com honestidade e perseverança, abrem caminho para uma vida mais plena, significativa e alinhada com o que há de melhor no ser humano. Em última instância, o livro é um chamado à ação responsável, à busca sincera por sentido e ao compromisso com a própria humanidade diante do caos inevitável. E chegamos ao final de mais um resumo no canal Livros em Foco. Quero te parabenizar por chegar até aqui e adquirir ainda mais conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se esse conteúdo agregou de alguma forma para você, compartilhe com mais pessoas. Nos vemos no próximo livro.